Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma vez aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre o quarto mandamento da Lei de Deus, honrar pai e mãe, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior falamos do dever inalienável e da obrigação urgente, do direito e do dever urgentes dos pais de educarem moral e espiritualmente os seus filhos. Hoje vamos começar uma catequese de alguns programas a respeito do conteúdo dessa educação. Concretamente, no lar, quais são as responsabilidades, como se efetiva essa educação moral e essa educação espiritual. A primeira coisa que a Igreja fala, e que está na primeira parte do parágrafo 22, 23 do Catecismo da Igreja Católica, é a criação de um lar. Criar não apenas espaço, mas criar elementos, criar condições, valores, posturas, atitudes dentro de casa. Essa é a primeira responsabilidade dos pais, a criação do lar. Vamos ao texto e depois teçamos alguns comentários. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Testemunham esta responsabilidade, primeiro, pela criação de um lar, onde são regra, a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado. Interessante como algumas pessoas anelam por obter a resposta a essa pergunta. Qual é o segredo de uma família feliz? Como eu gostaria de viver feliz em casa? Educação começa do berço. Isso é um ponto pacífico. E começa assim. E vejam, já antes de o primeiro filho vir ao mundo, é muito importante que já durante o namoro, o noivado, se prime por isso, que a relação dos futuros esposos não abdique dessas coisas básicas. Ternura, tratar o outro com afeto, com educação, com polimento, não com brutalidade, não com arrogância. Depois o perdão. São seres humanos falíveis que podem cair. E se de fato ambos se amam, aquele que ama o outro e sente que o outro está sofrendo por causa do seu pecado é levado a cair em si e movido pela graça de Deus a pedir perdão. E o outro é convidado também a perdoá-lo, se verdadeiramente o ama. O respeito, a fidelidade, o serviço desinteressado, respeitar o outro com palavras, com olhares, com atitudes. Fidelidade também é uma coisa muito importante, que é uma virtude que não tem relação apenas entre namorados, mas também entre amigos, até porque esposo e esposa, antes de serem apaixonados, antes de serem marido e mulher, são seres humanos. Amigos, porque a ordem natural das coisas é que antes de você começar a namorar, você estabelece uma amizade com uma pessoa. Ninguém namora inimigos. E fidelidade também existe entre amigos. Aliás, antes de tudo, entre amigos. É esse clima que é fruto de um exercício contínuo, constante, repetido, um hábito salutar na prática dessas virtudes que possibilita esse hábito, a concretização, a impregnação desses valores, o que já é o alicerce, é o suporte de uma família sadia, de uma família onde se respira a alegria, a paz, a ternura, a confiança, o respeito mútuo. Aqui está a primeira responsabilidade dos pais e isso já começa a acontecer antes de os filhos nascerem.